E chegando na 10ª questão da FUVEST 2016, encontramos o fleróvio, FL, elemento artificial descoberto recentemente. E olha só a posição dele na tabela periódica, bem abaixo do chumbo, na família do carbono, uma família que começa com ametais e depois termina com metais. Olha, aqui está o processo de formação deste elemento artificial. Veja nesta representação como é formado o fleróvio. Um átomo de plutônio com 94 prótons se funde com um átomo de cálcio com 20 prótons. O número de baixo na representação de um átomo é o número atômico, que nada mais é do que o número de prótons. Veja que dá 114. Existem duas possibilidades de fleróvio. Você pode formar o fleróvio 288 ou 289. Veja que este número é um número que aparece em cima na representação, que é o número de massa, a soma de prótons mais nêutrons. O número de prótons é 114. Então, para qualquer fleróvio, o número de prótons é o mesmo. Qual a diferença, então, do 288 e 289? O fleróvio 288 tem um nêutron a menos do que o fleróvio 289. Vamos lá. Nesta reação, ainda há a liberação de 3 nêutrons. Mas em nenhum momento, na reação de formação do fleróvio, estamos vendo aqui a liberação de prótons. Os prótons do plutônio e do cálcio, eles são totalmente incorporados na formação do fleróvio. Considere as seguintes afirmações e então responda a questão. A aparência macroscópica, o que é isso? Se a gente conseguisse formar uma quantidade grande desse cara, que até hoje só se conseguiu formar alguns átomos dele, qual seria a aparência de uma pedrinha dele? Se é que daria uma pedrinha ou será que daria um líquido, né? Então a pergunta é, essa aparência será de um sólido metálico? Se esse cara na tabela periódica ficar colocado no grupo dos metais, como todo metal, a sua aparência macroscópica será de um sólido metálico. Primeiramente, a gente tem que ir na tabela periódica. Ele está numa família que começa com ametais e termina com metais. Ele está no final da família, então ele é do grupo dos metais. Só não concordo muito de dizer que ele será um sólido metálico. Nós não sabemos o comportamento exato dele à temperatura ambiente. Por quê? Nem todo metal é sólido à temperatura ambiente. Nós temos o exemplo do mercúrio, que não é sólido à temperatura ambiente. Então, esta afirmação 1, vamos considerar correta com este porém que eu acabei de colocar para você. Na formação do fleróvio 288, por processo análogo ao que foi mostrado aqui, são liberados 3 prótons, como eu acabei de te falar. Em nenhum momento nesse processo há liberação de próton. Todos os prótons precisam ser incorporados para formar o fleróvio. Isso é óbvio. No grupo da tabela periódica ao qual pertence o fleróvio, há elementos que formam óxidos covalentes. Pessoal, em primeiro lugar, o que é um óxido? Uma substância que tem 2 elementos. Um elemento e depois o segundo, mais eletronegativo, sendo o oxigênio. A afirmação 3 é que há elementos, não elemento, há elementos que formam óxidos covalentes. Temos que achar 2 elementos na família do flero, vamos apelidá-lo de flero. O carbono, sabemos, forma
o CO, monóxido de carbono, e o CO2, ambos covalentes. O silício forma um óxido covalente também, o SiO2, que é o cara que vai ser fundamental lá na formação da areia, por exemplo. Então aqui temos 2 exemplos, já é suficiente para a afirmação 3. Neste momento, o que eu vou te recomendar? Uma aula neste canal, que eu já fiz a modificação porque a música de fundo era irritante. Siga por este nome, faça a busca com essas palavras-chave e você vai entender tudo sobre óxidos. Portanto, eu diria que não dá para dizer que o cara vai ser sólido. Então eu eliminaria a alternativa 1. Porém, com essa palavrinha, provavelmente a FUVEST é absolvida do erro. Ainda bem que temos um vestibular que a gente pode sempre elogiar, porque a grande maioria dos vestibulares no país cometem muitos erros. Então nós temos aqui a afirmação 1 e a afirmação 3 como corretas. Isso nos dá a alternativa B. E você que ainda não tinha um nome para dar para o seu filho, agora já tem. Fleróvio, apelido Flero. Bom estudo para você.